por fim, então, vamos falar sobre aspectos mais relacionados ao treinamento, à prescrição do treino de flexibilidade, né? Nós temos aqui alguns resumos do efeito de determinados componentes da carga sobre adaptações crônicas ao treino de flexibilidade, né? Então, nós observamos, por exemplo, no dia a dia, prescrições de treino de flexibilidade, por exemplo, envolvendo série única de 8 segundos, ou às vezes 3 séries de 30 segundos, uma variação muito grande nos protocolos. E eu trouxe aqui uma tentativa de demonstrar o que é mais efetivo, o que é necessário, o que é exagero, tá? Apesar de não ser tão bem consolidado na literatura os protocolos ideais para o treino de flexibilidade, né? Então, nesse primeiro quadro que a gente observa, por exemplo, comparativo de diferentes durações, né? Então, nesse quadro comparativo, a gente tem 2 estudos, né? Um estudo que durante um período de 10 semanas, treinando 2 vezes por semana, comparou um grupo que treinava, fazia alongamentos com 10 segundos de duração, um outro grupo fazia com 20 segundos de duração, e um terceiro grupo com 30 segundos de duração. O que foi encontrado? Que o grupo que fez com apenas 10 segundos teve ganhos crônicos na ADM similar ao grupo que fez 20 e 30 segundos, né? Já o estudo de baixo, né, que é um pouquinho mais recente, mas também um estudo antigo, que verificou o efeito de 6 semanas de treinamento com uma frequência maior, 5 vezes por semana, comparando as durações de 15, 30 e 60 segundos, encontrou que ao treinar flexibilidade com a duração das séries de 30 segundos ou 60 segundos, os ganhos são similares, porém maiores do que quando se mantém o alongamento por apenas 15 segundos. Então vejam que o resultado dos 2 estudos é contrastante, né? Pelo estudo acima, 10 segundos é suficiente para ter ganhos similares a 30 segundos, enquanto no estudo de baixo a gente observa que 30 segundos seria o ideal, pois promove ganhos acima do que mantendo 15 segundos apenas, porém não promove ganhos menores do que se mantiver 60 segundos. Então é desnecessário 60 segundos, né? Sendo que 30 segundos seria então a duração aí ideal, tá? Comparando o volume, pensando em números de séries, repetições e duração, né? Nós temos aqui um estudo, o mesmo estudo citado acima, de Ben e Aaron, de 97, desculpa, são os mesmos autores, porém um estudo um pouquinho mais recente, 97, também por 6 semanas, 5 vezes por semana. Os autores compararam, então, um grupo que treinou uma série de 30 segundos, outro grupo 3 séries de 30 segundos, outro grupo 1 série de 60 e outro grupo 3 séries de 60. Resultado, desempenhos similares após 6 semanas, treinando 5 vezes por semana, então depois de 30 sessões de treinamento. Então, treinar uma série de 30 segundos promoveu ganhos similares a treinar 3 séries de 60 segundos. Então, uma diferença de volume enorme, que gerou ganhos similares, tá? No estudo de Cipriani também, a frequência de treinamento foi similar, 5 vezes por semana, durante 6 semanas, e eles compararam um grupo que treinando 6 séries de 10 segundos com um de 2 séries de 30 segundos. Nesse caso aqui, a gente vê que a duração total do treino foi similar, 60 segundos. 6 séries de 10, 60, 2 séries de 30, 60. Então, só fracionou mais ou menos a duração do treino. E resultados também similares. Então, vejo que esses estudos iniciais, eles nos mostram que uma tendência de que não é necessário fazer um grande volume de treinamento de flexibilidade para ter os ganhos ali crônicos, tá? Comparar a intensidade é muito difícil, né? Como eu falei na primeira parte do primeiro vídeo da aula, quando nós falamos sobre os fatores limitantes da DM, um dos fatores é a dor, né? E essa dor está bastante relacionada à intensidade do alongamento, porque ela está relacionada ao quanto nós suportamos o aumento da ADM. E escalas de dor, né, implicam em medidas subjetivas que tornam complicado também a sua aplicação em pesquisa científica.
Com isso, estudos que comparem diferentes intensidades são complexos de serem realizados. Teve um estudo aqui, feito com jogadores de futebol, do Sullivan, de 92, que ele, de certa forma, ele dá uma ideia de intensidade diferente, porque um grupo fazia a inclinação anterior da pelve, antiversão, e o outro grupo não fazia antiversão. Isso pensando no alongamento do reto femoral. E foi observado que depois de 4 semanas, treinando 4 vezes por semana, ou seja, depois de 16 sessões, com 8 séries de 5 segundos, o grupo que fazia a inclinação anterior da pelve, ou seja, exigia mais do alongamento do reto femoral, conseguiu resultados crônicos melhores do que o grupo que não fazia a inclinação anterior da pelve. Então parece que a intensidade é sim um fator que vai impactar, né, significativamente nos ganhos de flexibilidade, tá? Mas infelizmente temos estudos comparativos limitados para confirmar, né, e também para fazer uma estimativa da intensidade que vai ser utilizada no alongamento, né? Como que a gente vai prescrever a intensidade do alongamento? É bastante complexo, tá? Pensando num comparativo entre técnicas, né? Essas técnicas, elas estão, de certa forma, relacionadas ao que nós vimos no vídeo anterior, que são os tipos de flexibilidade, né? A classificação dos tipos de flexibilidade. Então, nós temos, por exemplo, a técnica estática, em que nós realizamos um alongamento até a ADM máxima e mantemos esse alongamento por um determinado período de tempo. Então, as articulações são colocadas no limite máximo da ADM e mantidas nessa posição, tá? A técnica estática é a principal técnica que foi utilizada nos estudos citados no slide anterior, tá? Já a técnica balística, ela envolve a realização de movimentos rápidos, né, movimentos dinâmicos, que vai até a ADM máxima e rapidamente retorna para uma situação da musculatura menos alongada. Lembrando que essa técnica balística normalmente envolve também a flexibilidade do tipo ativa, ao invés de passiva. Então, é o ativo dinâmico, tá? E, por fim, temos as técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva. A facilitação neuromuscular proprioceptiva, ela não é uma técnica específica, tá? Ela envolve diferentes técnicas que tentam manipular os nossos proprioceptores a permitir um alongamento maior do músculo, né? Então, esse método promove esses mecanismos neuromusculares, estimulando ou tentando inibir a ação de proprioceptores, tá? Essas técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva, como disse, são várias, né? Então tem vários protocolos diferentes que são classificados como FNP, tá? Um exemplo de protocolo é quando, por exemplo, nós alongamos o músculo até a ADM máxima. Quando chega a ADM máxima, nós solicitamos ao indivíduo que contraia o músculo alongado, né? Que faça ali uma ação de força máxima no músculo alongado. Essa ação de força máxima, ela ativaria um proprioceptor chamado OTG, órgão tendinoso de Golgi. Esse OTG é um proprioceptor sensível à tensão muscular. Então, quando aumenta a tensão no músculo, ele é ativado e ele sinaliza para que haja uma resposta reflexa, para que esse músculo relaxe, para que esse músculo diminua a sua tensão, né? Então, ele promove um reflexo inibitório, reduzindo a atividade dos motoneurônios alfa. Após, né, com essa contração muscular, imediatamente após, então a gente espera uma redução do tônus muscular. Então, depois dessa contração, nós pedimos para o indivíduo relaxar e tentamos aumentar mais a ADM. Então, vejam a sequência. A gente leva a articulação ADM máxima, pede para o indivíduo contrair o músculo que está sendo alongado, contrair ele por cerca de 5 segundos, o máximo de força que ele consegue fazer, e depois pede para ele relaxar essa musculatura e nós tentamos então levar
a articulação para uma ADM ainda maior, né? E teoricamente essa ação de contração promoveria uma ativação do ATG que promove o relaxamento dessa musculatura homônima, tá? Então, técnicas como essas visam então otimizar a atividade do ATG e inibir a atividade de um outro proprioceptor, que é o fuso muscular, que tem uma resposta, na verdade, contrária. Quando o músculo é alongado, esse proprioceptor ativa, aumentando a tensão do músculo, evitando o alongamento desse músculo, né? Então, nesse caso, não seria interessante uma ativação do fuso muscular. Então, a gente tenta inibir dessa maneira, trabalhar dessa maneira, modulando, né, uma maior atividade de ATG, uma menor atividade de fuso muscular, que são os dois principais proprioceptores que nós temos no sistema musculo-tendíneo, tá? Bom, e aí, qual que é a técnica mais efetiva, né? Nós vimos aqui diferentes técnicas, vimos que a FNP pode ter diversas técnicas diferentes, né, dentro da própria FNP, e o que seria melhor para promover ganhos na capacidade de flexibilidade, ou seja, aumentar a nossa ADM máximo, né? Tem alguns estudos comparativos aqui, por exemplo, o estudo do Phelan e colaboradores comparou o método estático com a FNP, encontrou ganhos similares, né? Então não encontrou que uma técnica seja melhor do que a outra, mostrou ganhos similares. Esse outro estudo aqui, bem antigo, comparou a técnica estática com duas técnicas de FNP, né? A CR, que é contrai e relaxa, e a CRAC, que é contrai e relaxa, agonista contrai, tá? O que eles encontraram? Que essa técnica de FNP foi mais efetiva do que a outra, porém foi similar ao treinamento estático, a técnica estática, né? Então a técnica estática aqui se mostrou similar a essa técnica de FNP, que foi superior, né, a uma outra técnica de FNP, que é contrai e relaxa. Então, contrai e relaxa que foi a pior, né? As outras duas, né, a CRAC, que é a FNP, e o alongamento estático, tiveram ganhos similares. Daí, por fim, aqui, comparando o alongamento estático e dinâmico, né, foi observado que o treinamento, né, a técnica estática, promoveu ganhos maiores do que a técnica dinâmica, tá? Tem aqui uma outra tabela resumo, tabela aqui, um quadro resumo, retirada aqui do Weineck, né, o livro Treinamento Ideal, em que ele informa que de 13 estudos investigados, um estudo identificou que a técnica estática é melhor, nenhum estudo identificou que a técnica dinâmica é melhor, né? 4 estudos apresentou essa técnica de FNP como sendo melhor, 3 como essa outra técnica de FNP sendo melhor, a CRAC, e 5 estudos mostrando que as técnicas promovem ganhos similares, tá? Já um outro estudo de revisão, mais recente, estudo de Costa e colaboradores, concluiu que a técnica estática é a que promove maiores ganhos na capacidade de flexibilidade. Bom, então, o que fica de recomendação, né? De maneira geral, gente, as técnicas dinâmicas, né, o alongamento balístico, ele deve ser utilizado, ainda que ele não mostre que em nenhum desses estudos, nenhum deles mostrou que o treino dinâmico é o mais efetivo, porém, é com o treinamento dinâmico que nós ganhamos a flexibilidade específica quando ela é demandada na competição. Por exemplo, quando nós vimos lá a imagem ali de um chute, né, num karatê, numa luta, ou de uma defesa de um goleiro de handball, se não houver o treino específico por essas técnicas envolverem demanda de força e coordenação e velocidade, se não houver treinamento específico, ainda que haja uma boa flexibilidade treinada pelas técnicas estáticas, a falta de força e coordenação pode prejudicar o desempenho específico, tá? Agora, o que de fato promove maiores ganhos de flexibilidade, maiores ganhos na ADM, tem sido mostrado na maioria dos trabalhos, que seria a técnica então estática, porque a gente consegue alcançar uma ADM máxima e manter essa ADM máxima por um maior período de tempo, né? Então, em resumo, né, indivíduos que precisam melhorar a sua capacidade de flexibilidade,
mas que não praticam nenhuma modalidade esportiva que tem uma demanda por uma flexibilidade ativa dinâmica, eles podem fazer treinamento de técnicas estáticas tranquilamente. Agora, atletas que têm uma demanda por uma flexibilidade ativa dinâmica deveria combinar as duas técnicas estáticas ou de FNP com técnicas dinâmicas específicas, né, com o ativo dinâmico, com ações que se aproximam das ações que são demandadas durante jogos e treinos, tá? As recomendações para o treinamento de flexibilidade, então, de acordo com o livro que a gente usa de base aqui na unidade, que é o livro da Vivian Heward, né, propõe então essas orientações finais aqui para o treinamento de flexibilidade, né? Então, para a maioria das pessoas, o alongamento estático ou com técnicas de FNP são suficientes, né? Entretanto, o alongamento balístico pode ser útil para praticantes de esportes que envolvem movimentos balísticos, como eu acabei de falar, né, agora há pouco. 10 a 12 exercícios de flexibilidade, né, envolvendo os principais grupos musculares demandados. É uma frequência que de no mínimo 2 a 3 dias na semana, mas realizando de preferência diariamente. Quando nós falamos da intensidade, veja que a gente não tem um parâmetro claro e objetivo para a flexibilidade, né, para pensar na intensidade. Então, alongar lentamente o músculo até uma posição de desconforto leve. Então, não precisa sentir muita dor, porque pode ser que ele já esteja promovendo algum dano no tecido. Então, chegar a uma posição de desconforto leve, né, e alongar lentamente, por quê? Porque se nós alongarmos rapidamente, nós temos maior possibilidade de ativar um dos proprioceptores, que é o fuso muscular, que vai promover uma tensão no grupo e no grupo muscular e acabar atrapalhando, né, o exercício de alongamento. Tá? A duração pode ser de 10 a 30 segundos para alongamentos estáticos, e quando nós falamos em técnicas de FNP, 5 a 10 segundos de contração seguidos por 10 a 30 segundos de alongamento assistido, né? Quando nós falamos aqui de contração, da contração do músculo que está sendo alongado, tá? Como o exemplo que eu citei anteriormente. Repetições, 4 por exercício, de forma que a duração total de cada exercício de alongamento seja de 45 a 120 segundos, o que vai gerar, então, uma sessão entre 15 a 30 minutos, né, para o treinamento da flexibilidade. Então, essas são as recomendações que nós adotamos aqui para a disciplina com base na referência da Vivian Heward. Então, encerramos o conteúdo de flexibilidade por aqui.